O vento frio de Curitiba soprava entre as árvores centenárias do Batel, fazendo as folhas dançarem numa valsa melancólica que parecia espelhar o estado de espírito de Helena Vachowicz. Da janela de sua mansão, ela observava o movimento da rua com olhos vazios, como se seu corpo estivesse ali, mas sua mente vagasse por lugares distantes. O casaco de lã fino que vestia, mesmo dentro de casa, denunciava que o frio que sentia vinha muito mais de dentro do que do rigoroso inverno curitibano. A governanta, Dona Zilda, já estava preocupada. Fazia 3 meses que a patroa mal tocava na comida, recusava visitas e passava horas sentada naquela mesma poltrona, olhando para o nada. O quarto no final do corredor do 2º andar, antes tão cheio de vida, permanecia intocado, como um santuário que ninguém ousava perturbar. As fotos de Theo, seu filho único, ainda estavam espalhadas pela casa. Seu sorriso congelado no tempo, eternamente aos 19 anos. "Senhora Helena, trouxe seu chá", disse Dona Zilda, colocando delicadamente a xícara de porcelana na mesinha lateral. Helena apenas assentiu levemente com a cabeça, sem desviar o olhar da janela. A governanta suspirou, sentindo o peso do silêncio que dominava aquela casa desde a partida de Theo. O palacete dos Vachowicz, uma das construções mais imponentes do bairro nobre do Batel, parecia ter perdido todo seu brilho. Os jardins, antes meticulosamente cuidados sob a supervisão de Helena, agora sobreviviam apenas graças aos esforços do jardineiro, que mantinha sua rotina mesmo sem receber mais instruções específicas da patroa. Helena era conhecida na alta sociedade curitibana não apenas por seu sobrenome tradicional, mas por sua atuação em causas sociais. Organizava eventos beneficentes, presidia a Comissão de Cultura do Clube Curitibano e era uma figura constante nos principais acontecimentos da cidade. Agora, seus compromissos sociais foram todos cancelados, um a um, como velas sendo apagadas numa casa que gradualmente mergulha na escuridão. Em sua mente, as lembranças se misturavam como um filme em câmera lenta. O sorriso de Theo quando ganhou seu primeiro violão, as tardes de domingo quando tocava para ela no jardim, o brilho em seus olhos ao ser aceito na faculdade de música. Cada memória era como uma pequena agulha que perfurava seu coração já tão machucado. "Senhora Helena", Dona Zilda tentou novamente. A doutora Marcela ligou mais cedo. Ela gostaria de remarcar a consulta que a senhora cancelou na semana passada. Helena finalmente virou o rosto em direção à governanta. Seus olhos, antes tão vivos e determinados, agora pareciam 2 lagoas profundas de tristeza. "Não há necessidade, Zilda. Não há nada que qualquer médico possa fazer por mim agora." A governanta conhecia bem aquele tom de voz. Era o mesmo que Helena usava quando tomava uma decisão definitiva. Mesmo assim, não podia deixar de se preocupar. Em mais de 20 anos trabalhando naquela casa, tinha visto Helena enfrentar diversos desafios com a força e a determinação características dos Vachowicz. Mas desta vez era diferente. Era como se algo tivesse se quebrado dentro dela. Algo tão fundamental que nem todo dinheiro ou influência do mundo poderia consertar. No escritório, as contas e compromissos se acumulavam sobre a escrivaninha de mogno. Helena, que sempre foi meticulosa com seus negócios e obrigações sociais, agora mal conseguia reunir energia para assinar os cheques necessários para manter a casa funcionando. O império construído por gerações dos Vachowicz começava a mostrar sinais de abandono, como um jardim outrora exuberante que lentamente cede ao descuido. As amigas tentaram intervir nas primeiras semanas. Ligações, visitas surpresa, convites para chás e almoços, todos educadamente recusados ou simplesmente ignorados. Aos poucos, até elas começaram a se afastar, talvez por não saberem mais como lidar com aquela nova Helena, tão diferente da mulher forte e sociável que conheciam. Na mesa de centro da sala, um jornal local trazia notícias sobre a crescente desigualdade social em Curitiba. Helena costumava ler essas reportagens com atenção, sempre buscando formas de ajudar, através de suas conexões e recursos. Agora, o jornal permanecia intocado, como tudo mais naquela casa que parecia ter parado no tempo.
Dona Zilda observava sua patroa com um misto de preocupação e impotência. Como poderia ajudar alguém que se recusava a ser ajudada? Como trazer luz para uma alma que parecia ter decidido viver nas sombras? O dia começava a escurecer, e as primeiras luzes da cidade começavam a se acender. Helena permanecia em sua vigília silenciosa junto à janela, como uma estátua de mármore em um mausoléu de luxo. O vento lá fora continuava sua dança melancólica, levando consigo as últimas folhas do outono, e com elas mais um dia da vida que Helena parecia ter esquecido como viver. O sol mal havia nascido quando Gabriel Ribeiro da Silva já estava de pé, ajeitando sua muleta improvisada para mais um dia de trabalho no lixão do Cachimba. O frio cortante de Curitiba penetrava através das frestas das tábuas que compunham as paredes de sua casa simples na Vila Parolim. Sua mãe, Maria Aparecida, já estava na cozinha preparando um café ralo que precisaria sustentar a família até o almoço. «Bea, ainda está dormindo?» perguntou Gabriel, preocupado com sua irmã mais nova. Beatriz, ou Bea como era carinhosamente chamada, havia passado a noite com febre alta novamente. Maria Aparecida apenas assentiu, tentando esconder a preocupação em seus olhos cansados. «O remédio acabou ontem», sussurrou ela, para não acordar a filha que finalmente havia conseguido dormir. Gabriel sentiu um aperto no peito. Os medicamentos de Bea eram caros e o dinheiro que conseguia como catador mal dava para comprar comida. Mesmo com a dificuldade de se locomover com apenas uma perna, Gabriel era conhecido no lixão por sua eficiência e determinação. Havia desenvolvido técnicas próprias para separar os materiais recicláveis, usando a muleta não apenas como apoio, mas também como ferramenta para alcançar objetos mais distantes. «Hoje vai ser um bom dia, mãe», disse ele, forçando um sorriso enquanto tomava seu café. «Seu Jorge falou que chegou um caminhão novo de um bairro rico ontem à noite. Deve ter bastante material bom». Maria Aparecida olhou para o filho com um misto de orgulho e tristeza. Desde o acidente que levou sua perna 3 anos atrás, Gabriel nunca se permitiu desanimar. Pelo contrário, parecia ter encontrado uma força interior ainda maior para enfrentar os desafios diários. No caminho para o lixão, Gabriel cumprimentava os vizinhos que já conheciam sua rotina. Dona Cleide, da padaria, sempre guardava as sobras do dia anterior para ele levar para casa. O senhor Antônio, do Ferro Velho, frequentemente dava um preço melhor pelos materiais que Gabriel trazia, admirando a dedicação do rapaz. Chegando ao lixão, o cheiro forte e a visão dos montes de lixo não mais o incomodavam como nos primeiros dias. Havia aprendido a ver além do descarte, enxergando possibilidades onde outros viam apenas sobras. Entre os catadores, era respeitado não apenas por sua persistência, mas também por sua bondade. «Ei, Gabriel!» gritou Marcos, um dos catadores mais antigos. «Tem umas crianças novas ali perto do portão. Acho que elas iam gostar de ouvir uma das suas histórias». Gabriel sorriu. Contar histórias para as crianças do lixão tinha se tornado sua forma de trazer um pouco de alegria para aquele lugar tão duro. Mesmo com todo o cansaço e preocupações, sempre encontrava energia para inventar contos que faziam os pequenos sonharem com um futuro diferente. O trabalho era árduo e o sol começava a esquentar, fazendo o cheiro do lixão ficar ainda mais intenso. Gabriel metodicamente separava plásticos, metais e papéis, sempre atento a qualquer item que pudesse ter um valor maior. Sua experiência o havia ensinado a reconhecer rapidamente o que poderia render um pouco mais no ferro velho. Foi durante essa rotina que ele ouviu um gemido baixo vindo de trás de uma pilha de entulhos. Apoiando-se em sua muleta, foi investigar. Ali encontrou um cachorro ferido, tremendo de frio e medo. O animal tinha uma pata machucada e parecia não comer há dias. «Vem cá, amigão», chamou Gabriel suavemente, tirando de sua mochila o pão que seria seu almoço. O cachorro, inicialmente receoso, aos poucos se aproximou, atraído pelo cheiro do alimento e pela voz gentil. Enquanto partilhava seu escasso almoço com o animal ferido, Gabriel pensava em Bea e nos remédios que precisava comprar. Cada centavo era precioso, mas algo em seu coração não permitia que ignorasse o sofrimento daquele ser tão indefeso. «Vou te chamar de Tico», decidiu, acariciando a cabeça do cachorro que já lambia sua mão em gratidão.
Você me lembra minha irmã. Mesmo machucado, ainda tem força para lutar. O resto do dia foi ainda mais desafiador, tendo que dividir sua atenção entre a coleta e os cuidados com Tico. Mas Gabriel estava acostumado a desafios. Sua vida tinha sido uma sequência deles desde que se entendia por gente. E cada novo obstáculo apenas fortalecia sua determinação. Ao final da tarde, quando o sol começava a se pôr sobre o horizonte de Curitiba, Gabriel reuniu seus materiais do dia. Não tinha sido uma coleta tão boa quanto esperava, mas ainda assim seguia otimista. Com Tico mancando ao seu lado, iniciou o caminho de volta para casa, sua silhueta refletindo no asfalto molhado, um homem, uma muleta e um cachorro, unidos pela adversidade, mas determinados a seguir em frente. A manhã de sábado amanheceu com uma garoa fina típica de Curitiba. Helena, pela primeira vez em semanas, sentiu um impulso inexplicável de sair de casa. Talvez fosse o tédio, talvez a insistência constante de Dona Zilda para que tomasse um ar. Vestiu-se com simplicidade, algo raro para seus padrões. Uma calça de lã, suéter bege e um casaco pesado. "A senhora quer que eu chame o motorista?" perguntou Dona Zilda, mal contendo a surpresa ao ver Helena arrumada para sair. "Não, Zilda, vou caminhar um pouco", respondeu Helena, sua voz ainda carregando aquele tom distante que se tornara sua marca nos últimos meses. Seus passos a levaram automaticamente à Praça Osório, onde costumava passar as tardes de domingo com Theo quando ele era pequeno. O local estava relativamente vazio devido à garoa, com apenas alguns vendedores ambulantes e pessoas apressadas atravessando em direção às lojas do calçadão. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Gabriel enfrentava um dilema. Beatriz estava com febre novamente e os remédios ainda não haviam sido comprados. Decidiu levar Tico, que já estava mais recuperado, para uma caminhada até o centro em busca de algum trabalho extra. O cachorro tinha se tornado seu companheiro inseparável, ajudando-o inclusive a carregar pequenas sacolas de material reciclável em uma improvisação criativa que Gabriel desenvolveu. "Mãe, vou até o centro ver se consigo algum bico", disse ele ajeitando sua muleta. "Quem sabe consigo fazer alguns fretes na feira." Maria Aparecida assentiu, preocupada. "Filho, não força muito essa perna e leva um guarda-chuva." Gabriel sorriu. Sua mãe sempre se preocupava, mesmo sabendo que ele já havia aprendido a se virar muito bem, mesmo com suas limitações. Com Tico ao seu lado, começou sua jornada até o centro da cidade. A garoa continuava caindo quando Gabriel chegou à Praça Osório. Alguns feirantes estavam desmontando suas barracas mais cedo devido ao tempo, e ele conseguiu convencer 2 deles a ajudar no transporte dos produtos até os carros, ganhando assim algumas notas que já ajudariam na compra dos remédios de Beatriz. Foi então que algo inusitado aconteceu. Uma criança, não mais que 5 anos, começou a chorar desesperadamente próxima à fonte da praça. Gabriel notou que ela estava sozinha e, mesmo com sua dificuldade de locomoção, aproximou-se para ajudar. "Oi, pequena, você está perdida?" perguntou ele enquanto Tico abanava o rabo de forma amigável para a menina. Helena, que estava sentada em um banco próximo, observava a cena com interesse crescente. Viu quando Gabriel, mesmo com sua evidente dificuldade física, abaixou-se para ficar na altura da criança. Observou como ele, com infinita paciência, conseguiu acalmar a menina e descobrir que ela havia se perdido dos pais enquanto olhava a vitrine de uma loja de brinquedos. O que mais chamou sua atenção foi quando Gabriel, sem hesitar, tirou do bolso o dinheiro que havia acabado de ganhar com os fretes e comprou um pequeno lanche para a criança em uma das barraquinhas que ainda resistiam à garoa. "Vamos esperar seus pais aqui, está bem? Enquanto isso, você pode fazer amizade com o Tico", disse ele sorrindo, enquanto o cachorro deitava-se mansamente aos pés da menina. Helena se viu magnetizada pela cena. Havia algo na forma como aquele jovem, mesmo em suas evidentes dificuldades, demonstrava tanta generosidade e cuidado. Sem perceber, aproximou-se do grupo. "Posso ajudar?" ofereceu ela, surpreendendo a si mesma com a iniciativa. Gabriel ergueu os olhos encontrando o olhar de Helena. Havia algo naqueles olhos, uma tristeza profunda, mas também um brilho de interesse genuíno que parecia estar desperando de um longo sono.
A pequena Ana se perdeu dos pais, explicou ele. Estamos esperando eles voltarem para procurá-la. Eles devem refazer o caminho em algum momento. Helena sentou-se no banco ao lado deles e, pela primeira vez em meses, sentiu-se verdadeiramente presente em um momento. Observou como Gabriel contava histórias para distrair a menina, como Tico fazia pequenas travessuras que a faziam rir, e como aquele improvável trio formava uma cena tocante em meio à praça quase vazia. Não demorou muito para que os pais da menina aparecessem, aflitos e aliviados ao mesmo tempo. A mãe chorava ao abraçar a filha, enquanto o pai tentava oferecer dinheiro a Gabriel como agradecimento. Não precisa, senhor, recusou ele gentilmente. Só fiz o que qualquer um faria. Mas Helena havia visto que ele fizera muito mais do que qualquer um faria. Havia doado seu último dinheiro, seu tempo e sua energia para ajudar uma desconhecida, sem esperar nada em troca. Quando a família partiu, um silêncio confortável se estabeleceu entre Helena e Gabriel. A garoa havia diminuído e um tímido raio de sol começava a aparecer entre as nuvens. Você tem um dom especial com crianças, comentou Helena, quebrando o silêncio. Gabriel sorriu, um sorriso sincero que iluminou seu rosto cansado. Tenho uma irmã mais nova. Acho que aprendi com ela. Havia algo naquela troca simples de palavras, naquele momento compartilhado, que parecia predestinado. Duas pessoas de mundos completamente diferentes, unidas por um ato de bondade, em uma praça de Curitiba. A conversa na praça se estendeu por mais tempo do que qualquer um dos dois poderia prever. Helena descobriu-se fascinada pela forma como Gabriel falava de sua família, especialmente de Beatriz, sua irmã doente, e como conseguia manter o otimismo mesmo diante de tantas dificuldades. Você disse que sua irmã está doente? Perguntou Helena, seu interesse genuíno surpreendendo a ela mesma. Gabriel hesitou por um momento, não querendo parecer que estava buscando ajuda. Sim, ela precisa de medicamentos constantemente. Na verdade, eu deveria estar procurando algum trabalho extra hoje para conseguir comprar os remédios dela. Helena sentiu algo despertar dentro de si, uma vontade de ajudar que há muito tempo estava adormecida. Eu conheço alguns médicos. Talvez eu possa... Não precisa se preocupar, interrompeu Gabriel gentilmente. A gente sempre dá um jeito. Mas Helena já estava pensando em possibilidades. Seu amigo, Dr. Roberto Mendes, era um dos melhores médicos da cidade e devia-lhe alguns favores. Porém, algo na dignidade de Gabriel a fez segurar a língua. Percebeu que ofertas de ajuda precipitadas poderiam afastá-lo. Enquanto conversavam, Tico se acomodou aos pés de Helena como se já a conhecesse há anos. O cachorro que Gabriel havia resgatado do lixão parecia ter um sexto sentido para pessoas boas. Ele gostou de você, comentou Gabriel sorrindo. Tico não costuma ser tão sociável com estranhos. Helena se permitiu um pequeno sorriso, o primeiro em meses que não parecia forçado. Havia algo na simplicidade daquele momento que tocava em uma parte de sua alma que ela pensava ter perdido para sempre. Como você consegue? Perguntou ela, quase num sussurro. Consigo o quê? Manter a esperança, sorrir, ajudar os outros mesmo tendo seus próprios problemas. Gabriel ficou em silêncio por um momento, pensativo. Sabe, quando perdi minha perna, achei que tinha perdido tudo. Mas então percebi que ainda tinha muito a agradecer. Minha mãe, minha irmã, até mesmo esse cara aqui, disse ele, fazendo um carinho em Tico. A vida é feita de pequenas alegrias, dona Helena. Se a gente não souber reconhecer elas, acaba se perdendo nas tristezas grandes. Aquelas palavras atingiram Helena como um raio. Ela, que tinha tudo que o dinheiro podia comprar, havia se fechado completamente para o mundo após sua perda. Enquanto isso, ali estava aquele jovem que, mesmo com todas as dificuldades, conseguia enxergar beleza na vida e ainda ajudar os outros. A tarde avançava e as luzes da cidade começavam a se acender. Gabriel sabia que precisava voltar para casa. Sua mãe estaria preocupada e Beatriz precisava dele. Helena também sentia que era hora de partir, mas algo dentro dela resistia a esse momento. Você sempre vem a esta praça? Perguntou ela, tentando soar casual. Quando consigo trabalho por aqui, respondeu ele. Normalmente fico no lixão do Cachimba,
mas às vezes venho ao centro procurar algum bico extra. Helena assentiu, memorizando a informação. Havia algo naquele encontro casual que parecia importante demais para ser ignorado. Enquanto via Gabriel se afastar, apoiado em sua muleta e com um Tico ao seu lado, sentiu uma fagulha de algo que não experimentava há muito tempo. Propósito. De volta ao palacete no Batel, Helena surpreendeu Dona Zilda pedindo para servir o jantar na sala de estar, algo que não fazia há meses. A governanta notou uma pequena mudança no semblante de sua patroa. Era sutil, mas estava lá. Um brilho diferente no olhar, uma postura menos derrotada. A senhora parece diferente, arriscou Dona Zilda enquanto servia a sopa. Helena mergulhou a colher no prato, pensativa. Conheci alguém hoje, Zilda. Alguém que me fez ver as coisas de uma forma diferente. Na Vila Parolim, Gabriel chegava em casa com menos dinheiro do que esperava, mas com uma história interessante para contar. Maria Aparecida ouviu atentamente o relato do filho sobre a senhora elegante da praça, enquanto preparava um chá para Beatriz. Ela tinha um olhar triste, mãe, comentou Gabriel. Mas não aquela tristeza de quem não tem o que comer. Era uma tristeza diferente, mais profunda. Naquela noite, tanto Helena quanto Gabriel dormiram com pensamentos sobre aquele encontro inesperado. Ela, pela primeira vez em meses, não chorou antes de dormir. Ele mesmo, preocupado com os remédios de Beatriz, sentia que algo importante havia acontecido naquela tarde na Praça Osório. O destino havia entrelaçado seus caminhos de uma forma misteriosa, e aquele primeiro encontro seria apenas o começo de uma história que mudaria a vida de ambos para sempre. Na manhã seguinte ao encontro na praça, Helena acordou com uma inquietação diferente. Não era a habitual angústia que a consumia, mas algo mais próximo de um propósito. Após o café da manhã, que pela primeira vez em meses ela tomou por completo, chamou Dona Zilda ao escritório. Preciso que você me ajude a encontrar algumas informações, disse Helena, sentando-se à escrivaninha que há tanto tempo estava abandonada. Quero saber mais sobre o lixão do Cachimba e as pessoas que trabalham lá. Dona Zilda tentou esconder a surpresa. Posso pedir ao Rodrigo para pesquisar, senhora. Ele conhece bem a cidade. Rodrigo, o motorista da família há mais de uma década, trouxe as informações no mesmo dia. O lixão, embora oficialmente desativado, ainda era fonte de sustento para dezenas de famílias. Entre os papéis, havia também reportagens sobre acidentes e as condições precárias de trabalho dos catadores. Helena passou a tarde inteira estudando aqueles documentos, fazendo anotações e ligações. Seu antigo escritório, que permanecera fechado por tanto tempo, voltava à vida. As cortinas foram abertas, deixando entrar a luz do sol de inverno. Dona Zilda, chamou ela ao final da tarde. Amanhã quero que você prepare algumas cestas básicas e preciso que você entre em contato com o Dr. Roberto Mendes. Marque um horário para conversar com ele, mas não mencione nada sobre o motivo. Enquanto isso, na Vila Parolim, Gabriel enfrentava mais um dia difícil. Beatriz havia piorado durante a noite e a febre não cedia. Maria Aparecida estava cada vez mais preocupada, mas tentava não demonstrar. Filho, não precisa ir trabalhar hoje, disse ela, vendo Gabriel se preparar para sair. Você parece cansado. Preciso sim, mãe. Os remédios da Bea não podem esperar, respondeu ele, ajeitando sua muleta. Tico, como sempre, estava ao seu lado, pronto para mais um dia de trabalho. No lixão, Gabriel encontrou seu amigo Marcos com uma notícia interessante. Ei, Gabriel, você não vai acreditar. Passou uma senhora aqui mais cedo, toda elegante, perguntando sobre os catadores. Deixou algumas cestas básicas e disse que vai voltar. O coração de Gabriel disparou. Seria Helena? Parte dele queria acreditar que sim, mas outra parte se sentia desconfortável com a ideia. Não queria parecer necessitado, não depois da conversa que tiveram na praça. A manhã passou lentamente. Gabriel separava os materiais recicláveis com a mesma dedicação de sempre, mas sua mente vagava para o encontro do dia anterior. Havia algo na tristeza de Helena que o tocara profundamente. Era diferente da tristeza que via diariamente no lixão. Uma tristeza do espírito, não da falta material. Perto da hora do almoço, um carro elegante estacionou próximo ao portão do lixão. Helena desceu.
vestindo roupas simples, mas ainda assim elegantes, carregando uma pasta e acompanhada por um homem de jaleco branco. "Gabriel?", chamou ela, procurando entre os catadores. Ele hesitou por um momento antes de se aproximar. Chico, menos reservado, correu para cumprimentar Helena, quebrando parte da tensão do momento. "Este é o Dr. Roberto Mendes", apresentou Helena. "Ele é especialista em doenças raras e..." "Dona Helena", interrompeu Gabriel gentilmente, mas firme. "Agradeço a preocupação, mas não posso aceitar. Não estou oferecendo caridade", disse ela, com uma convicção que surpreendeu a ambos. "Estou oferecendo uma troca. Você me ajudou ontem, mesmo sem me conhecer. Me fez ver as coisas de uma forma diferente. Deixe-me retribuir, não como uma rica ajudando um pobre, mas como um ser humano ajudando o outro." O doutor Mendes, que observava a cena em silêncio, percebeu algo especial acontecendo ali. Helena Vachovich, que ele conhecia há anos e que nos últimos meses havia se isolado completamente do mundo, parecia ter encontrado uma nova energia. "Seu Marcos me contou sobre sua irmã", continuou Helena. "O Dr. Mendes pode examiná-la sem compromisso. Se não quiser aceitar o tratamento depois, nós entenderemos." Gabriel olhou para sua muleta, para Chico, e depois para o céu de Curitiba, que ameaçava chuva. Pensou em Beatriz, em sua febre que não baixava, em sua mãe que mal dormia de preocupação. "Está bem", disse finalmente, "mas com uma condição." "Qual?", perguntou Helena, tentando esconder seu alívio. "A senhora precisa me prometer que vai tentar sorrir mais." Ontem na praça, quando a senhora sorriu, foi como se o sol tivesse saído depois de uma tempestade muito longa. Helena sentiu suas defesas desmoronarem com aquelas palavras simples. Ali, em meio ao lixão, suja de terra e suor, ela encontrou algo que todo o seu dinheiro não havia conseguido comprar: esperança. "Prometo", respondeu ela, e desta vez seu sorriso veio naturalmente, sem esforço. O céu de Curitiba, que momentos antes ameaçava chuva, começou a se abrir, deixando passar alguns raios de sol. Era como se a própria natureza celebrasse aquele momento de transformação, onde duas almas feridas começavam a encontrar cura uma na outra. O consultório do Dr. Roberto Mendes, no bairro Batel, parecia um mundo completamente diferente do que Beatriz estava acostumada. As paredes brancas e limpas, o ar-condicionado suave, as revistas organizadas, tudo contrastava com a realidade da Vila Parolim. Maria Aparecida segurava a mão da filha, ainda desconfiada de toda aquela situação. Gabriel estava ao seu lado, com Chico aguardando pacientemente na recepção, onde Helena fazia companhia ao cachorro. "A febre de Beatriz não é comum", explicou o Dr. Mendes após um exame minucioso. "Precisamos fazer alguns exames específicos para identificar exatamente o que está acontecendo." Helena, que observava tudo da porta, percebeu o medo nos olhos de Maria Aparecida. "Não se preocupe com os custos", disse ela suavemente. "Eu insisto em ajudar." Desta vez foi Maria Aparecida quem protestou. "Dona Helena, a senhora já está fazendo demais." "Não podemos aceitar..." Maria, se interrompeu Helena, usando o primeiro nome dela propositalmente para criar proximidade. "Quando perdi meu filho, perdi também minha vontade de viver. Fiquei meses trancada em casa, deixando a vida passar. Ontem, quando vi seu filho ajudando aquela menina na praça, mesmo com todas as dificuldades dele, algo mudou dentro de mim. Me deixe ajudar não por caridade, mas porque preciso disso tanto quanto vocês." O silêncio que seguiu foi quebrado apenas pelo som do ar-condicionado. Dr. Mendes, que conhecia Helena há anos, nunca a tinha ouvido falar tão abertamente sobre seus sentimentos. "Tudo bem", concordou Maria Aparecida finalmente, com lágrimas nos olhos. "Mas quero trabalhar para a senhora em troca." Helena sorriu. "Não precisa..." "Precisa sim", interrompeu Gabriel, com gentileza, mas firmeza. "Minha mãe é a melhor cozinheira que conheço. E a senhora disse que quer uma troca, não caridade." Assim, um acordo foi estabelecido. Maria Aparecida começaria a trabalhar na cozinha do palacete dos Vachovich, preparando as refeições que Helena mal tocava nos últimos meses. Beatriz iniciaria seu tratamento e Gabriel continuaria seu trabalho no lixão, mas agora com a promessa de Helena de ajudá-lo a encontrar alternativas melhores.
Nos dias que se seguiram, uma rotina diferente começou a se estabelecer. Maria Aparecida chegava cedo ao palacete, onde Dona Zilda a recebeu de braços abertos, feliz em ver a casa ganhando nova vida. O aroma de seus quitutes logo encheu a cozinha, e pela primeira vez em meses, Helena se pegou sentindo fome verdadeira. Gabriel continuava seu trabalho no lixão, mas agora com uma preocupação a menos. Ver Beatriz melhorando aos poucos com o tratamento adequado trouxe um novo brilho aos seus olhos. Suas histórias para as crianças do lixão ganharam tons mais esperançosos e Tico parecia mais feliz do que nunca, especialmente quando visitavam o palacete. Helena, por sua vez, começou a sair mais de casa. Às vezes ia até o lixão apenas para conversar com Gabriel e ouvir suas histórias. Outras vezes, encontrava-o na Praça Osório, onde tudo começou. Em cada encontro, sentia um pedaço de sua antiga dor se transformar em algo diferente, algo mais leve. "Sabe, Dona Helena", disse Gabriel em um desses encontros, "a senhora está cumprindo sua promessa. Está sorrindo mais." Ela percebeu que era verdade. Os sorrisos vinham mais facilmente agora, especialmente quando estava com aquela família que o destino colocara em seu caminho. A presença de Beatriz em sua casa, mesmo que apenas para as consultas com o doutor Mendes, trazia uma alegria que há muito tempo não sentia. Uma tarde, enquanto observava Maria Aparecida ensinando Dona Zilda a fazer pão caseiro, Helena teve uma ideia. O casarão tinha uma edícula nos fundos, usada apenas para guardar móveis antigos. Com alguma reforma, poderia se transformar em uma casa confortável. "O que você acha?", perguntou a Dona Zilda, que há tanto tempo era mais que uma funcionária. "Acho que esta casa precisa de mais vida, senhora Helena", respondeu a governanta com um sorriso cúmplice. Naquela noite, Helena dormiu com um plano se formando em sua mente. Não seria fácil convencer Gabriel e sua família a aceitar, mas ela estava determinada. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se verdadeiramente viva, com um propósito claro. Do outro lado da cidade, na Vila Parolim, Gabriel também fazia planos. Tinha guardado um pequeno caderno, onde anotava as histórias que contava no lixão. Sonhava em um dia transformá-las em livros verdadeiros, que pudessem inspirar outras pessoas a não desistirem de seus sonhos. O inverno curitibano continuava rigoroso, mas agora havia calor em corações que antes estavam congelados pela dor e pela descrença. E foi assim, entre sorrisos tímidos e gestos de bondade, que duas famílias tão diferentes começaram a se tornar uma só. A edícula dos fundos do palacete dos Vachovich estava em plena transformação. Helena havia contratado os melhores profissionais de Curitiba para a reforma, mas fazia questão de consultar Maria Aparecida sobre cada detalhe. Afinal, se tudo desse certo, aquele seria o novo lar da família. "A senhora tem certeza disso?", perguntou Maria Aparecida pela 1000ª vez, enquanto escolhiam as cores para as paredes. "É muita bondade." "Não é bondade, Maria", respondeu Helena, observando os operários trabalharem. "É egoísmo meu, na verdade. Esta casa é grande demais para mim sozinha, e ter vocês por perto, bem, me faz sentir viva novamente." No lixão, Gabriel continuava seu trabalho, mas algo havia mudado. As histórias que contava para as crianças agora eram registradas em um caderno novo, presente de Helena. Suas narrativas, sempre cheias de esperança, começavam a chamar a atenção de outras pessoas, além dos pequenos ouvintes habituais. "Você tem um dom", disse Helena uma tarde, após escutar Gabriel contar uma história sobre um cachorro valente que se parecia muito com Tico. "Já pensou em transformar essas histórias em livros?" Gabriel sorriu um pouco envergonhado. "É apenas um passatempo, Dona Helena." "Quem iria querer ler histórias escritas por um catador?" "Eu leria", respondeu ela com firmeza. "E tenho certeza que muitas outras pessoas também. Suas histórias têm algo especial, Gabriel. Elas falam de esperança de um jeito que só quem conheceu o desespero pode falar." Enquanto isso, Beatriz mostrava sinais claros de melhora com o tratamento. Dr. Mendes estava otimista, embora cauteloso. "O quadro dela está evoluindo bem", explicou ele durante uma consulta. "Mas precisamos manter o acompanhamento regular." A notícia da reforma da edícula gerou reações diversas.
Dona Zilda estava radiante, com a perspectiva de ter mais vida no palacete. O jardineiro já fazia planos para um pequeno canteiro de ervas para Maria Aparecida. Até mesmo Tico parecia mais animado, correndo pelo imenso quintal como se já se sentisse em casa. Mas Gabriel estava resistente à ideia. "Não posso aceitar, Dona Helena", disse ele numa tarde chuvosa, enquanto conversavam na varanda do palacete. "Já fizeram tanto por nós. Morar aqui seria demais." Helena respirou fundo antes de responder. "Gabriel, você me ensinou algo importante naquele dia na praça. Me ensinou que, às vezes, ajudar alguém é uma forma de ajudar a si mesmo. Desde que vocês entraram na minha vida, aquele vazio que me consumia começou a diminuir. Não estou oferecendo caridade. Estou oferecendo uma troca. Vocês me devolveram a vontade de viver. Deixem-me retribuir oferecendo um lugar seguro para vocês viverem." As palavras de Helena atingiram Gabriel profundamente. Ele olhou para o jardim bem cuidado, para Tico que brincava na grama, e pensou em sua irmã que a cada dia parecia mais forte. Pensou em sua mãe, que havia recuperado o brilho nos olhos desde que começara a trabalhar na cozinha do palacete. "A senhora promete que não é só por pena?" perguntou ele, sua voz traindo a emoção contida. "Prometo", respondeu Helena, colocando a mão sobre a dele. "É por gratidão, por amizade, por família." Naquela mesma tarde, Helena surpreendeu a todos com outro anúncio. Havia conversado com uma amiga que era editora e ela estava interessada em conhecer as histórias de Gabriel. Ela disse que histórias infantis com mensagens de superação estão sempre em falta no mercado, explicou Helena, tentando conter a própria excitação. A notícia pegou Gabriel de surpresa. Mas eu nem sei escrever direito", protestou ele. "Para isso existem editores", sorriu Helena. "O importante são as histórias e as suas são especiais. Além disso, você tem uma assistente muito competente." Ela apontou para Beatriz, que estava sentada no sofá com o caderno de histórias do irmão no colo. A menina, que já estava muito melhor, tinha se revelado uma excelente revisora, sempre sugerindo ideias e ajudando o irmão a organizar suas narrativas. Maria Aparecida observava tudo com lágrimas nos olhos. Em poucos meses, sua vida havia mudado completamente. De um barraco na Vila Parolim para uma casa nos fundos de um palacete no Batel. De noites em claro, preocupada com a saúde da filha, para consultas com um dos melhores médicos da cidade. De dias de incerteza sobre a próxima refeição para uma cozinha abundante, onde podia exercer seu talento. O inverno aos poucos dava lugar à primavera, e com ela, novos começos floresciam. O palacete dos Vachovich, antes mergulhado em silêncio e tristeza, agora ecoava com risos, conversas e o som de passos apressados. Era como se a própria casa estivesse despertando de um longo sono, assim como sua proprietária. A primavera chegou em Curitiba, trazendo não apenas flores aos jardins, mas também novas cores à vida de todos no palacete dos Vachovich. A edícula estava quase pronta, transformada em uma casa aconchegante e moderna, mas que mantinha a elegância característica da construção principal. "Olha só isso, mãe!" exclamou Beatriz, correndo de cômodo em cômodo durante a primeira visita à nova casa. Sua energia renovada era o melhor testemunho do sucesso do tratamento com o Dr. Mendes. Maria Aparecida mal podia acreditar no que via. A cozinha era um sonho, com eletrodomésticos modernos e uma bancada espaçosa, onde poderia preparar suas receitas. Os quartos eram amplos e arejados, cada um com uma grande janela que dava para o jardim. "Tem até um escritório para o Gabriel", mostrou Helena, conduzindo-os até um cômodo especial onde uma escrivaninha nova aguardava o futuro escritor. Gabriel ficou sem palavras ao ver o espaço. Na parede, Helena havia mandado emoldurar a primeira história que ele escrevera no caderno novo, junto com um desenho feito por uma das crianças do lixão. "Dona Helena", começou ele, mas foi interrompido por ela. "Nada de Dona Helena. Agora somos família", disse ela com firmeza. "E família não precisa de tanta formalidade." A mudança aconteceu num sábado ensolarado. Não havia muito a ser transportado da Vila Parolim, mas cada objeto tinha sua história e importância. Helena insistiu em manter alguns móveis antigos da família,
mesmo tendo oferecido mobiliar a casa inteira com peças novas. Cada coisa tem sua história, explicou Maria Aparecida, acariciando a velha máquina de costura que pertencera à sua mãe. E são essas histórias que fazem uma casa ser um lar. Helena entendeu perfeitamente. Em seu próprio quarto, ainda mantinha intactos vários objetos de Theo, cada um contando uma parte da história de seu filho amado. A adaptação à nova vida acontecia gradualmente. Gabriel continuava seu trabalho no lixão, mas agora apenas meio período. O resto do tempo, ele dedicava a aprimorar suas histórias, com a ajuda de Beatriz e os conselhos da editora amiga de Helena. "Sabe o que mais me impressiona nas suas histórias?", comentou a editora durante uma reunião. "É como você consegue falar de coisas difíceis, de um jeito que as crianças entendem, sem perder a esperança." De fato, as histórias de Gabriel tinham algo especial. Falavam de superação, de amizade, de descobrir força onde se pensava haver apenas fraqueza. Muitas eram inspiradas em Tico, que se tornara uma espécie de mascote não apenas da família, mas de todo o palacete. Helena, por sua vez, voltava lentamente à vida social de Curitiba, mas de uma forma diferente. Suas antigas amigas notaram a mudança. Ela estava mais presente, mais viva, mais real. Quando questionada sobre sua transformação, ela simplesmente sorria e dizia que havia encontrado uma nova família. Uma tarde, enquanto todos tomavam café na varanda, um hábito que se tornara sagrado, Helena teve uma ideia. "E se transformássemos parte do terreno em uma horta comunitária?", sugeriu ela. "Poderíamos convidar algumas famílias do lixão para trabalhar aqui. Tem tanto espaço que não usamos." Os olhos de Gabriel brilharam. "Seria incrível. Conheço várias pessoas que adorariam ter essa oportunidade. E eu poderia ensinar receitas com os legumes e verduras que plantássemos", completou Maria Aparecida, já animada com a possibilidade. Beatriz, que estava sentada no chão brincando com Tico, levantou a cabeça com interesse. "Podíamos fazer um projeto com as crianças também. O Gabriel podia contar histórias enquanto os pais trabalham na horta." Helena observava aquela discussão animada com o coração cheio. Era incrível como sua vida havia mudado em tão pouco tempo. O vazio que antes parecia impossível de ser preenchido agora transbordava de novos sonhos, novos projetos, novo amor. Naquela noite, antes de dormir, Helena parou em frente à foto de Theo em seu quarto. "Você teria gostado deles, meu filho", sussurrou ela, tocando suavemente o porta-retratos. "Especialmente do Gabriel. Ele tem seu mesmo coração generoso." Do outro lado do jardim, na edícula, Gabriel também refletia sobre as mudanças em sua vida. Sentado em seu novo escritório, com Tico dormindo a seus pés, ele escrevia mais uma história. Esta era especial. Falava sobre uma mulher triste que encontrou alegria ajudando os outros e sobre como, às vezes, as maiores bênçãos vêm disfarçadas de desafios. A lua cheia iluminava o jardim do palacete, onde flores recém-plantadas começavam a desabrochar. Era como se a própria natureza celebrasse aquele recomeço, aquela improvável família que o destino havia unido. A horta comunitária no terreno dos Wachowicz tomava forma rapidamente. Helena havia contratado um agrônomo para orientar o projeto e várias famílias do lixão já participavam das atividades. O espaço, antes ocupado apenas por grama e algumas árvores ornamentais, agora se transformava em um verdadeiro oásis de vida e esperança. "Nunca pensei que veria algo assim", comentou seu Marcos, antigo companheiro de Gabriel no lixão, enquanto preparava um canteiro para plantar tomates. "É como um sonho." O projeto havia crescido além das expectativas iniciais. Maria Aparecida começou a oferecer oficinas de culinária, ensinando as famílias a aproveitar ao máximo os alimentos cultivados. As aulas aconteciam na cozinha industrial, que Helena mandara construir especialmente para esse fim, anexa à horta. "Vejam só como é fácil fazer uma sopa nutritiva com essa abóbora que vocês mesmos plantaram", explicava ela para um grupo atento de mulheres, muitas das quais nunca haviam imaginado que poderiam aprender técnicas de culinária profissional. Gabriel, por sua vez, tinha transformado uma antiga estufa em um espaço mágico para contar suas histórias. As crianças se reuniam ali todas as tardes, sentadas em almofadas coloridas,
enquanto ele dava vida a personagens que falavam de esperança e superação. "Conta de novo a história do Tico", pediam elas, enquanto o próprio cachorro abanava o rabo, parecendo entender que era o protagonista da narrativa. O primeiro livro de Gabriel estava prestes a ser lançado. A editora havia ficado encantada com suas histórias e programara um grande evento de lançamento no Shopping Crystal, um dos mais elegantes de Curitiba. O título, Histórias do Lixão, Onde Nascem os Sonhos, era uma homenagem às suas origens e às pessoas que ainda lutavam diariamente naquele ambiente. Beatriz, agora completamente recuperada, havia se tornado uma espécie de assistente do irmão. Além de ajudar com as histórias, ela coordenava um projeto de alfabetização para as crianças da horta comunitária, usando os contos de Gabriel como material de leitura. "Sabia que a Juliana já consegue ler sozinha?", comentou ela orgulhosa, referindo-se a uma das meninas que frequentava o projeto. "E ela disse que quer ser escritora igual ao Gabriel." Helena observava todas essas transformações com o coração cheio. A dor da perda de Theo nunca desapareceria completamente, mas havia encontrado um novo propósito. Cada sorriso das crianças, cada planta que brotava na horta, cada história que Gabriel escrevia era como um pequeno milagre que ajudava a curar seu coração. Uma tarde, enquanto caminhava pela horta com Dr. Mendes, que havia se tornado um visitante frequente, Helena compartilhou seus planos futuros. "Quero transformar isso em uma fundação", explicou ela. "Algo que possa continuar ajudando pessoas mesmo quando eu não estiver mais aqui. Pensei em chamar de Fundação Theo Wachowicz, um lugar onde sonhos podem crescer, assim como ele sempre quis fazer com sua música." O médico sorriu, notando como os olhos dela brilhavam ao falar do futuro, algo que não acontecia há muito tempo. "É um projeto maravilhoso, Helena, e tenho certeza que Theo estaria orgulhoso." No escritório da edícula, Gabriel trabalhava em seu segundo livro, inspirado pela transformação que via acontecer ao seu redor. Era a história de um jardim mágico onde pessoas de diferentes mundos se encontravam e aprendiam umas com as outras. Tico dormia aos seus pés, como sempre, enquanto Beatriz fazia a revisão de alguns capítulos. "Sabe, Bea", disse ele, parando de escrever por um momento, "às vezes me pergunto se tudo isso é real. Parece um dos contos que eu inventava no lixão." Beatriz sorriu, compreendendo perfeitamente o que o irmão queria dizer. A transformação em suas vidas havia sido tão extraordinária que às vezes parecia mesmo um conto de fadas. Mas era real. Cada momento, cada conquista, cada novo começo. Maria Aparecida, da janela da cozinha da edícula, observava o movimento na horta. Várias famílias trabalhavam nos canteiros, crianças corriam entre as plantações, e Helena conversava animadamente com um grupo de mulheres sobre novos projetos para o espaço. "Deus escreve certo por linhas tortas", murmurou ela, lembrando-se do ditado que sua avó sempre repetia. De fato, quem poderia imaginar que todas as dificuldades que enfrentaram os levariam até ali? A tarde caía em Curitiba e o céu se tingia de tons alaranjados. No jardim do palacete, as flores se misturavam agora com hortaliças e ervas aromáticas, criando um mosaico colorido que simbolizava perfeitamente a união daqueles dois mundos tão diferentes. Era uma prova viva de que, quando regadas com amor e cuidado, as sementes da mudança podiam florescer nos lugares mais improváveis. O dia do lançamento do livro de Gabriel chegou com uma típica garoa curitibana. O Shopping Crystal estava decorado com cartazes coloridos anunciando Histórias do Lixão, Onde Nascem os Sonhos, e uma fila considerável já se formava em frente à livraria. Helena ajudava Gabriel a se preparar para o evento. Ele havia insistido em usar sua própria roupa, recusando gentilmente o terno que ela oferecera. "Quero que as pessoas me vejam como eu sou", explicara ele. Um contador de histórias que nasceu no lixão. Beatriz estava animadíssima, usando um vestido novo que havia escolhido especialmente para a ocasião. Sua saúde estava tão boa que era difícil acreditar que apenas alguns meses antes ela mal conseguia sair da cama. "Olha quantas pessoas, mãe!" exclamou ela, observando a multidão que se formava. Maria Aparecida mal conseguia conter as lágrimas de orgulho. Vestida com um conjunto simples, mas elegante,
presente de Helena, ela observava seu filho, que tanto havia lutado na vida, prestes a realizar um sonho que nem sabia que tinha. A surpresa maior veio quando um grupo barulhento chegou à livraria. Eram as crianças do projeto da horta comunitária, todas vestidas com camisetas personalizadas com o título do livro. Helena havia providenciado transporte e ingressos para todas elas. "Professor Gabriel!" gritavam elas, correndo para abraçá-lo. Gabriel, apoiado em sua muleta, abaixava-se para receber o carinho de cada uma delas. Tico, que havia recebido permissão especial para participar do evento, abanava o rabo alegremente, parecendo entender a importância do momento. Afinal, ele era personagem de várias das histórias do livro. Quando chegou a hora do discurso, Gabriel ficou nervoso. Helena apertou sua mão em apoio, e ele respirou fundo antes de começar. "Há alguns meses eu era apenas um catador de lixo, com uma perna a menos e muitos sonhos guardados. Contava histórias no lixão para fazer as crianças sorrirem, para ajudá-las a acreditar que havia algo mais além daquela realidade difícil. Nunca imaginei que essas histórias pudessem sair dali." Ele fez uma pausa, olhando para Helena antes de continuar. "Mas então conheci uma pessoa especial, alguém que me ensinou que às vezes precisamos aceitar ajuda para poder ajudar mais pessoas. Helena não apenas me deu a oportunidade de publicar este livro, ela me deu uma família. E junto com minha mãe, minha irmã e todos que fazem parte do projeto da horta comunitária, estamos construindo uma história muito maior do que qualquer uma que eu poderia ter inventado." No público, vários olhos se encheram de lágrimas. Helena, sentada na primeira fila, deixava as suas correrem livremente. Ao seu lado, Dr. Mendes sorria, lembrando-se da mulher fechada e triste que ela havia sido alguns meses antes. A sessão de autógrafos durou horas. Cada pessoa que se aproximava da mesa tinha uma história para contar, uma palavra de agradecimento, um sorriso para compartilhar. Gabriel assinava cada livro com atenção especial, muitas vezes acrescentando pequenas mensagens personalizadas. Uma senhora idosa se aproximou com seu exemplar. "Meu neto está no hospital", disse ela, "e eu queria levar suas histórias para ele. Ele também está lutando contra uma doença difícil." Gabriel escreveu uma dedicatória especial, e Helena, que estava por perto, discretamente anotou o nome do menino e do hospital. Mais tarde, ela e Gabriel fariam uma visita surpresa, levando histórias e esperança. No final do evento, quando a livraria já estava quase vazia, Helena encontrou Gabriel sentado em um canto quieto, com Tico ao seu lado. "Está tudo bem?" perguntou ela preocupada. "Está", respondeu ele sorrindo. "Só estou pensando em como a vida dá voltas. Sabe, Helena, suas histórias também merecem ser contadas." Helena sentou-se ao lado dele. "Minhas histórias?" "Sim, a história de uma mulher que perdeu tudo, mas encontrou força para recomeçar ajudando os outros, que transformou sua dor em amor e sua perda em ganho para tantas pessoas." Helena ficou em silêncio por um momento, deixando as palavras de Gabriel ecoarem em sua mente. Ela nunca havia pensado em sua própria jornada dessa forma. "Talvez", disse ela finalmente, "esta seja uma história que possamos escrever juntos." Lá fora, a garoa havia dado lugar a um fim de tarde ensolarado. No jardim do palacete, as plantas da horta comunitária cresciam fortes, assim como os sonhos de todos que faziam parte daquela improvável família. Aquela noite, quando todos voltaram para casa, o palacete dos Vachovitch estava diferente. Não era mais apenas uma construção imponente no bairro do Batel. Era um lar onde histórias de superação, amor e esperança eram escritas todos os dias. O sucesso do livro de Gabriel superou todas as expectativas. Histórias do Lixão havia se tornado um fenômeno nacional, tocando corações por todo o Brasil. Convites para palestras e eventos literários chegavam diariamente, mas Gabriel mantinha os pés no chão, dedicando a maior parte de seu tempo ao projeto da horta comunitária e às crianças que ainda precisavam de suas histórias. Numa tarde especialmente significativa, Helena estava organizando alguns documentos antigos em seu escritório quando encontrou algo que fez seu coração parar por um momento. Era um caderno de música de Theo que ela não tinha coragem de abrir desde sua partida. Com mãos trêmulas,
folheou as páginas amareladas pelo tempo. Entre partituras e anotações musicais, encontrou um texto que seu filho havia escrito pouco antes de partir. Quero usar a música para fazer a diferença na vida das pessoas. Mãe sempre diz que nosso privilégio vem com responsabilidade. Sonho em criar uma escola de música para crianças que não podem pagar por aulas. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Helena enquanto lia aquelas palavras. Era como se Theo estivesse ali, falando diretamente com ela. Naquele momento, percebeu que sua conexão com Gabriel e sua família não era uma coincidência. Era como se seu filho tivesse guiado seus passos até eles. Decidida, Helena chamou todos para uma reunião especial na sala principal do palacete. Gabriel, Maria Aparecida, Beatriz, Dona Zilda e até mesmo Dr. Mendes estavam presentes. Tico, como sempre, deitado aos pés de Gabriel. Encontrei algo hoje, começou Helena, sua voz embargada pela emoção. Algo que me fez entender que tudo o que aconteceu nos últimos meses faz parte de um plano maior. Ela compartilhou o caderno de Theo, lendo em voz alta os sonhos de seu filho. Gabriel ouvia atentamente, seus olhos brilhando com compreensão crescente. Por isso decidi, continuou Helena, que além da horta comunitária, vamos criar uma escola de música aqui no palacete. Será parte da Fundação Theo Vachovich, junto com todos os outros projetos que estamos desenvolvendo. A surpresa foi geral. Maria Aparecida levou as mãos ao rosto, emocionada. Beatriz sorria radiante, já imaginando as possibilidades. Dr. Mendes assentiu em aprovação, reconhecendo mais um passo importante na cura de Helena. E tem mais, acrescentou Helena, virando-se para Gabriel. Quero que você seja o diretor de projetos da Fundação. Ninguém melhor que você, que conhece tão bem a realidade das pessoas que queremos ajudar, para coordenar nossas ações. Gabriel ficou sem palavras por um momento. Helena, eu não sei se estou preparado. Você está mais preparado do que imagina, interrompeu ela suavemente. Suas histórias já tocaram milhares de pessoas. Agora poderá fazer ainda mais. Beatriz, que estava quieta até então, levantou-se animada. Eu posso ajudar com as aulas de música. Lembra que eu sempre quis aprender piano, Gabriel? Helena sorriu. O piano de Theo está parado há muito tempo. Está na hora dele fazer música novamente. Naquela noite, depois que todos se recolheram, Helena permaneceu na sala, olhando para o piano que há tanto tempo estava silencioso. Aproximou-se dele e com cuidado abriu a tampa. As teclas brancas e pretas brilhavam sob a luz suave do abajur. Do outro lado do jardim, na edícula, Gabriel também estava acordado escrevendo em seu caderno. Mas desta vez não era uma história infantil. Era uma carta para Helena, expressando tudo o que não conseguira dizer durante a reunião. Quando nos conhecemos naquela praça, escrevia ele, éramos duas pessoas quebradas tentando encontrar sentido na vida. Você havia perdido seu filho, eu havia perdido minha perna. Mas de alguma forma, essa perda nos uniu, nos completou. Agora entendo que não foi coincidência. Foi um presente do destino, guiado por alguém que, mesmo não estando mais aqui, continua fazendo o bem através de você. A lua cheia iluminava o jardim do palacete, onde as plantas da horta comunitária balançavam suavemente com a brisa noturna. No horizonte, as luzes de Curitiba cintilavam como estrelas terrenas, testemunhando silenciosamente mais um capítulo desta história extraordinária de amor, perda e recomeço. Um ano havia se passado desde aquela reunião especial no palacete. A Fundação Theo Vachovich era agora uma realidade que transformava vidas diariamente. O antigo salão de festas havia se transformado em uma escola de música vibrante, onde crianças de diferentes realidades sociais aprendiam juntas, unidas pela linguagem universal da música. Era uma tarde de primavera em Curitiba e o palacete dos Vachovich estava especialmente agitado. A fundação celebraria seu primeiro aniversário com um evento especial. Um concerto, onde os alunos da escola de música se apresentariam, seguido pelo lançamento do novo livro de Gabriel, Sinfonia dos Sonhos. Uma obra que mesclava suas histórias com as transformações vividas por todos naquele último ano. No jardim, a horta comunitária florescia mais bonita do que nunca.
Várias famílias que antes dependiam do lixão, agora trabalhavam ali, cultivando não apenas alimentos, mas também esperança e dignidade. Maria Aparecida coordenava uma equipe de cozinheiras que transformava a produção da horta em refeições nutritivas para projetos sociais da cidade. Beatriz, que descobriu um talento natural para a música, havia se tornado professora assistente na escola. Seu sorriso radiante e sua história de superação inspiravam os alunos a acreditarem em seus próprios sonhos. Helena observava os preparativos para o evento com o coração transbordando de emoção. Vestida com elegância, mas sem ostentação, ela caminhava pelos espaços do palacete, agora tão cheios de vida e propósito. Parou por um momento diante do grande retrato de Theo no saguão principal. "Você estaria orgulhoso", sussurrou ela, tocando suavemente a moldura. "Seus sonhos estão vivendo através de tantas pessoas." O evento começou ao entardecer. O jardim estava iluminado com centenas de pequenas luzes, criando uma atmosfera mágica. No palco montado próximo à horta, os jovens músicos se preparavam para sua apresentação. Entre eles, uma menina do antigo lixão tocaria violino, o mesmo instrumento que Theo tanto amava. Gabriel, elegante em seu terno simples, desta vez ele havia aceitado o presente de Helena, preparava-se para seu discurso. Tico, sempre ao seu lado, usava uma gravata borboleta especial para a ocasião. Quando todos os convidados estavam acomodados, uma mistura única de pessoas da alta sociedade curitibana, famílias da horta comunitária, crianças do projeto e autoridades locais, Helena subiu ao palco para as palavras de abertura. "Há um ano", começou ela, sua voz firme e emocionada. "Este lugar era apenas uma casa grande e vazia, habitada por memórias tristes e sonhos interrompidos. Hoje é um espaço de transformação, onde pessoas de diferentes mundos se encontram e crescem juntas." Ela fez uma pausa, olhando para Gabriel e sua família antes de continuar. "Meu filho Theo sonhava em usar a música para fazer a diferença na vida das pessoas. Quando ele partiu, pensei que seus sonhos haviam partido com ele. Mas o destino tem formas misteriosas de nos mostrar novos caminhos. Através de um encontro improvável em uma praça, com um jovem que tinha mais riqueza no coração do que eu jamais tive em minha conta bancária, aprendi que os sonhos nunca morrem. Eles apenas esperam o momento certo para florescer em novos jardins." O concerto que seguiu foi de uma beleza comovente. As crianças tocavam com alma, cada nota carregando histórias de superação e esperança. A menina do violino, em particular, arrancou lágrimas dos presentes com sua interpretação apaixonada de uma das músicas favoritas de Theo. Após a apresentação musical, foi a vez de Gabriel lançar seu novo livro. Diferente do primeiro, este era uma obra que falava sobre transformação e recomeços, sobre como o amor pode construir pontes entre mundos diferentes e como a esperança pode florescer nos lugares mais improváveis. "Este livro", disse ele em seu discurso, "é dedicado a duas pessoas especiais. A Theo, que mesmo sem estar fisicamente presente, nos ensinou que os sonhos têm o poder de ultrapassar todas as barreiras, e a Helena, que nos mostrou que família não é apenas aquela em que nascemos, mas também aquela que escolhemos com o coração." A noite avançava e a celebração continuava. No jardim iluminado, pessoas de diferentes origens conversavam, riam e compartilhavam histórias. A música dos jovens talentos se misturava com o som das conversas e risadas, criando uma sinfonia única de alegria e esperança. Helena, sentada em um banco do jardim com Tico deitado a seus pés, observava tudo com um sorriso sereno. Gabriel aproximou-se, apoiado em sua muleta, e sentou-se ao seu lado. "Sabe, Helena?", disse ele suavemente. "Acho que finalmente entendi por que nos encontramos naquela praça." "Por quê?", perguntou ela, embora já soubesse a resposta em seu coração. "Porque algumas histórias precisam ser vividas para serem contadas, e algumas famílias precisam ser construídas pelo coração para serem completas." Helena pegou a mão de Gabriel e juntos observaram a cena à sua frente. Beatriz ensinando alguns acordes de piano a uma criança curiosa. Maria Aparecida servindo seus quitutes especiais aos convidados. Dr. Mendes
conversando animadamente com um grupo de jovens músicos. O céu de Curitiba estava especialmente estrelado naquela noite, como se até mesmo as estrelas quisessem participar da celebração. No jardim do Palacete dos Vachovich, onde antes havia apenas silêncio e tristeza, agora florescia uma sinfonia de esperança, amor e recomeços. E assim, entre música e histórias, entre flores e sonhos realizados, uma nova família havia se formado, não pelo sangue, mas pelo amor. Uma família que provava que, às vezes, as maiores bênçãos vêm disfarçadas de desafios e que o verdadeiro milagre da vida está em nossa capacidade de recomeçar e de encontrar luz mesmo nos momentos mais escuros,